Finalmente, depois de mais de 25 anos de One Piece, chegou a hora do Luffy pegar o tesouro One Piece. Então, se você quer saber tudo sobre isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e já foi confirmado que um dos próximos destinos do Luffy é o tesouro One Piece na última ilha. Então nesse vídeo eu fiz algo muito especial e espero muito que você goste. E se você gostar, eu peço para você também fazer algo especial para mim, que é deixar o seu like no vídeo. Você não tem noção do quanto isso é importante para mim. Mas então vamos agora para a hora do Luffy pegar One Piece. Já começou! Há pelo menos 30 anos atrás, uma certa tripulação pirata navegava pelos mares com um objetivo completamente diferente de todos os outros piratas da época. Não era fama e riquezas que eles buscavam, mas sim uma grande aventura. Eles queriam descobrir os segredos do mundo e dar a volta completa ao redor do globo da Terra, alcançando a suposta última ilha no fim do mundo. Esses eram os Piratas do Roger. Então, mesmo sem saber se essa última ilha realmente existia ou não, eles se jogaram na ação e colocaram suas vidas em risco, tudo em prol da aventura. E como um aprendiz nesse bando, com ainda apenas 9 anos, estava Shanks, um garoto ainda inexperiente, mas que Roger via um potencial gigantesco, dando até mesmo seu chapéu de palha a Shanks como prova de sua confiança. A tripulação do Roger, então, mesmo com as suas incertezas, seguiram viagem, passando por locais fora de acesso para pessoas comuns, como uma ilha no céu em Skypiea, ou uma tribo nas costas de um enorme elefante ancestral. Eles enfrentaram piratas poderosos, como Rox de Shebeck, Barba Branca, Chique o Leão Dourado, Big Mom, e também se envolveram com a marinha inúmeras vezes, sendo caçados pelo lendário herói dos fuzileiros navais, Monkey D. Garp. E apesar de todas essas dificuldades, apesar de Shanks ter que ficar para trás, desistir nunca foi uma opção para eles, e graças a essas suas determinações, eles finalmente conseguiram. Eles puderam comprovar: a última ilha da Grand Line realmente existe. Mas além disso, lá Roger e sua tripulação também aprenderam toda a verdade sobre o mundo, tudo o que aconteceu no século perdido, o que são as armas ancestrais e até mesmo o que é a vontade dos D. Só que o que com certeza mais chamou a atenção nesta última ilha foi um tesouro misterioso de valor inestimável deixado ali por um homem tão misterioso quanto, que apenas se atendia pelo título de Joy Boy, o garoto alegre. Ao ver esse tesouro, Roger e seus companheiros reagiram a ele, dando enormes gargalhadas. Então era isso o resultado de toda a nossa aventura. Nada poderia ser melhor. Roger ficou fascinado por Joy Boy e, inspirado em sua história, deu o nome àquela ilha final de Laugh Tale, o conto de risadas. Porém, apesar de tudo isso, aquela ilha final guardava um segredo muito maior, uma missão dada ao escolhido que iria trazer o amanhecer ao mundo. A pessoa queria libertar todos os povos e tribos da tirania do governo mundial e finalmente trazer a verdadeira liberdade para todos. Roger conheceu a história de Joy Boy. Ele descobriu sobre a profecia de que um novo guerreiro da libertação voltaria no futuro. Mas, infelizmente, ele não era esse guerreiro, porque o novo Joy Boy iria surgir apenas décadas mais tarde. Roger chegou cedo demais. Mas isso não quer dizer que tudo estaria perdido. Roger sabia que não era a pessoa certa e que também não estava no tempo certo, mas ele poderia mudar o mundo mesmo assim, e facilitar para que Joy Boy pudesse voltar e enfim chegar na última ilha, cumprindo então a tão esperada profecia. A hora de virar o mundo de cabeça para baixo. Roger então voltou de Laugh Tale e logo a notícia da descoberta da última ilha levou o mundo inteiro a reconhecê-lo como o rei dos piratas, e todos passaram a chamar o tesouro de Laugh Tale como tesouro One Piece.
Mais tarde, já doente e sem ter mais nada para conquistar, Roger decidiu dissolver sua tripulação, porque agora a sua união não tinha mais significado. Eles conquistaram tudo o que haviam para conquistar. Cada um deles se separaram agora e teriam a clara missão de auxiliar na volta de Joy Boy e guiá-lo até a última ilha, para que a profecia do início de uma nova era pudesse finalmente se tornar realidade. Roger foi o primeiro a cumprir sua missão. Ele se entregou à marinha por vontade própria e pensando que fariam dele um exemplo para evitar que outros se tornassem piratas, os fuzileiros navais o levaram de volta à sua terra natal em Logtown para ele enfrentar sua execução diante de uma grande multidão. Porém, em vez de tremer de medo como a maioria das pessoas fariam antes de morrer, Roger sorriu orgulhosamente, sem nenhum arrependimento, e pouco antes de chegar seu fim, ele gritou suas famosas últimas palavras. Querem o meu tesouro? Cale a sua boca! Fique à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Agora! O legado de Roger está entre os legados mais impactantes deixados por uma pessoa na história, embora o governo mundial pretendesse que a sua execução enviasse uma mensagem contra a instituição da pirataria. As palavras finais do Roger criou o resultado completamente oposto. Numerosas pessoas de todo o mundo começaram a navegar como piratas na esperança de encontrar o tesouro do Roger, com a visão geral de que quem chegasse a Laugh Tale e adquirisse o One Piece assumiria o manto de Rei dos Piratas. A explosão da pirataria em todo o mundo fez com que o período que se seguiu até os dias de hoje fosse apelidado de a Grande Era dos Piratas. A missão do Roger estava concluída. Ele criou a Grande Era para inspirar a próxima geração, na esperança de que o próximo Joy Boy, de alguma forma, o espelhasse e seguisse os seus passos, saindo ao mar em busca de uma aventura, em busca de ser o próximo Rei dos Piratas. O próximo membro dos Piratas do Roger então a fazer seu movimento seria o Shanks, com o objetivo de conseguir a fruta de Nika, a Akuma no Mi que antigamente pertenceu a Joy Boy, e dar esta fruta para a pessoa certa. Então, 13 anos antes dos acontecimentos atuais da história, Shanks atacou um navio da marinha que estava escoltando uma Akuma no Mi. Quando Shanks então entrou no navio, ele e toda a sua tripulação perceberam na hora de que aquela Akuma no Mi era a fruta certa. Só faltava uma coisa agora para tudo ser concluído. Obviamente, como seria de senso comum, Shanks pensou imediatamente no próprio filho do seu capitão, o Português de Ace, que estava vivendo naquele tempo na ilha Romance Down. E com isso, ele foi até lá parando na Vila Fuchsia, onde o destino, mais uma vez, pregou uma peça no que ele achava ser o certo. Naquela pequena vila, Shanks conheceu um garoto que lhe disse algo que o marcou profundamente. O garoto disse as mesmas palavras do sonho do Roger. Como o próprio Roger disse, existem 3 coisas que não podem ser interrompidas: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. A vontade do Roger nunca morreu. Ela foi herdada por aquele pequeno garoto que, mesmo sem nunca ter tido nenhuma experiência de vida ainda, tinha o seu mesmo sonho e buscava o sentido de liberdade. E é claro que vocês sabem que eu estou falando de Monkey D. Luffy, o verdadeiro escolhido. Luffy então acabou comendo a fruta de Nika que Shanks carregava em um pequeno baú, mas não por acaso como foi insinuado, mas sim pelo próprio destino. Luffy nasceu para ser Joy Boy. Seu grande sorriso, seu sentido de liberdade e seu sonho são vontades herdadas que nunca morrerão. Vendo então que por acaso acabou encontrando a pessoa certa, Shanks ainda dá mais um motivo extra para Luffy, entregando seu chapéu de palha e fazendo uma promessa com o garoto para devolvê-lo quando se tornasse um grande pirata, porque só quando Luffy estivesse preparado que ele poderia finalmente mudar o mundo.
Luffy então seguiu sua aventura assim como Roger. Ele juntou aliados em quem ele pudesse confiar, ele salvou várias pessoas e até mesmo reinos em seu caminho. Ele fez muito aliados, e em todo lugar que Luffy passava, ele deixava sorrisos para trás e também uma pequena liberdade, que por mais que fosse momentânea, já que a verdadeira liberdade só existirá quando o governo mundial deixar de existir, isso ajudou muito todos que estavam no caminho do Luffy. E enquanto seguia sua jornada, Luffy foi guiado pelos melhores. Ao entrar na Grand Line, um mar totalmente desconhecido para ele, estava ali Crocus, o médico da tripulação do Roger, que deu um log pose para ele e ensinou como funciona os mares turbulentos e imprevisíveis da Grand Line. Quando Luffy finalmente passou a metade da Grand Line e estava prestes a entrar no Novo Mundo, mais uma vez lá estava Rayleigh, o braço direito do Roger, como um dos únicos capazes de revestir os navios e permitir que eles passassem por debaixo da Red Line, o único caminho possível para um pirata entrar no Novo Mundo. Todo esse tempo, apesar do Roger já estar morto, sua tripulação continua seguindo seu objetivo: trazer Joy Boy de volta. Luffy então passou por diversas dificuldades, lutou contra oponentes poderosos e finalmente, na sua batalha contra Kaido, ele despertou sua Akuma no Mi, assumindo a forma do Deus do Sol Nika, o guerreiro da libertação. E Zunisha, vendo aquela forma do Luffy, anuncia: Joy Boy está de volta. Assim, um novo cartaz de recompensa do Luffy foi imediatamente emitido, mostrando sua nova aparência com cabelos brancos e um sorriso ainda maior que o normal. Esta era a dica final. O cartaz do Luffy então caiu nas mãos do Shanks, que vendo aquela forma, não teve dúvidas nenhuma. Chegou a hora de pegar o One Piece. Luffy já está pronto para finalizar o que a tripulação do Roger começou há décadas atrás. Ele está pronto para fazer aquilo que há centenas de anos é profetizado. Esse é o momento certo porque Joy Boy está de volta e precisa reivindicar o seu tesouro. Porém, apesar disso, Luffy acabou tendo complicações no seu caminho. Ao chegar em Egghead, como sempre, Luffy se expõe para salvar outras pessoas injustiçadas. Ele entra em conflitos quando percebe que algo está errado. E não foi diferente com Vegapunk, que foi condenado à execução apenas por estudar o século perdido. Luffy então acabou no meio de um grande incidente, com um batalhão enorme da marinha cercando a ilha, e um almirante, o Kizaru, junto com um dos 5 Gorosei, o São Saturno, estando ali para além de matar o Vegapunk, também capturar o Luffy e todos os chapéus de palha. Afinal, o governo mundial conhece a lenda de Nika, eles temem o retorno de Joy Boy. Por centenas de anos, eles vêm apagando todas as informações do século perdido por várias razões, e a principal dela é acabar de uma vez por todas com a existência de Nika. De acordo com Vegapunk, enquanto as pessoas continuarem acreditando no Deus do Sol, Nika continuará existindo, e por mais que o governo tenha tentado acabar com esta crença, tivemos figuras muito importantes que manteram a chama da esperança acesa, como a raça dos bucaneiros e principalmente Bartolomeu Kuma, um dos maiores homens de One Piece. Mas já é tarde demais para o governo mundial agora, porque Nika já voltou. Shanks então, para libertar Luffy, manda 2 de seus maiores aliados, os gigantes Dory e Brog, que no mesmo instante aceitam a missão e avançam para Egghead com o objetivo de resgatar Luffy, o Deus do Sol Nika, e levá-lo até Elbaf, o local onde Luffy finalmente se reencontrará com Shanks. Muita coisa mudou nesse tempo. Luffy era apenas um garotinho quando ganhou o chapéu de palha do Shanks, e agora ele é o escolhido para mudar o mundo. Finalmente, a última etapa do plano do Roger vai começar. Shanks guiará Luffy até o One Piece como o único capaz de trazer o amanhecer para o mundo de One Piece.
O fim dessa história que tanto amamos está tomando forma, e os maiores segredos da obra, como o que é o One Piece e o que aconteceu no século perdido, estão mais perto do que nunca de serem revelados, porque a história se repete. Assim como Roger, agora é a vez do Luffy ser o rei dos piratas. Quando Roger deixou sua tripulação, a sua frase para o seu braço direito foi: "Eu não morrerei". E de fato, Roger nunca morreu, porque seu legado foi o que tornou tudo isso possível. Sua vontade herdada inspirou Luffy a seguir seu caminho, e por causa de suas aventuras e de seus amigos é que Luffy conseguiu chegar onde ele está hoje. De acordo com as palavras do próprio Rayleigh, Roger, no último momento de sua vida, transformou sua chama da vida desbotada em um enorme fogo que envolveu o mundo inteiro. Ele era o nosso capitão, o meu melhor amigo e um homem incrível.